Caríssimos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus, pelo batismo, que se encontra nesta localidade de Coréu. Querido irmão no sacerdócio, ao qual tenho um profundo respeito, Padre Denilson, pároco desta paróquia, também o seu vigário paroquial, Padre Elmir, caríssimos seminaristas da filosofia, é com alegria que nos encontramos mais uma vez nesta caminhada em preparação à festa da padroeira Senhora da Piedade. Lá onde estou também temos essa mesma festa, só que lá é com o título de Nossa Senhora das Dores, né? É a mesma Maria, só que uma é Piedade, a outra é chamada das Dores. Estamos também refletindo neste ano a dimensão do ano do laicato, falando sobre essa dimensão da nossa missão de batizados. Como às vezes nós dizemos, nós temos duas definições sobre os leigos. No dicionário você vai encontrar a definição de que leigo é aquele que não sabe nada, é leigo das coisas, né? Nunca sabe o que está acontecendo, né? Alheio a qualquer coisa. Para nós na igreja, o leigo não é esse que está alheio, mas é aquele que assume o seu batismo na dimensão profética, na dimensão discipular. E existem aqueles que estão um pouco mais, que vão a algo além, avançam um pouco mais para águas mais profundas, que é a partir da consagração, de uma dedicação mais próxima de si para o reino de Deus. Mas todos participam da mesma dimensão de batizados, uns com uma missão, outros com uma missão mais aprofundada. E de modo bem especial, a paróquia aqui este ano lembra a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, e traz um convite para que o Senhor continue nos ensinando a orar. E nesta noite nós nos encontramos diante da terceira súplica, ou do terceiro pedido que encontramos no Pai Nosso. Mas antes, gostaria só de lembrar a liturgia de hoje, desse 23º domingo do tempo comum. Como já falava no início da Santa Missa, o Senhor que abre os nossos ouvidos. Mas Ele não abre de qualquer jeito, Ele não abre no meio da multidão, Ele nos chama à parte. Lembremos-nos que o Evangelho nos apresenta um fato no qual é apresentado, no meio da multidão, melhor dizendo, lhe é apresentado uma pessoa que é surda e muda. Tinha dificuldade de falar porque não escutava bem. Geralmente as pessoas mudas têm esse problema. Ela é muda porque ela não escuta, nunca escutou, então como ela aprendeu a falar se ela nunca ouviu? Mas este surdo mudo é apresentado a Jesus, e Jesus o retira do meio da multidão e leva a um lugar um pouco afastado, um lugar silencioso. E neste lugar silencioso o Senhor toca, como nos lembra o texto sagrado, toca nos ouvidos e com um pequeno cuspe, assim dizendo no Evangelho, né, saliva, Ele coloca na boca daquele homem e a sua língua se desprende. Nós estamos precisando, meus irmãos e irmãs, também deixarmos tocar pelo Senhor. Mas para isso precisamos silenciar. Como silenciar se vivemos no mundo do barulho? Como silenciar se não conseguimos ouvir o Senhor, porque o barulho é superior à voz de Deus? Os nossos ouvidos muitas vezes estão surdos para ouvir Deus, mas estão abertos para ouvir as coisas. E essas coisas que não vêm de Deus, nós não só ouvimos, como multiplicamos, como damos vazão para estas coisas. E aí vem a inimizade, vem as perseguições, vem as rivalidades. Tudo isso porque não escutamos Deus, mas escutamos só o mundo. Precisamos deixar o Senhor tocar nos nossos ouvidos, tocar na nossa língua,
para poder aprofundar o que devemos ouvir de Deus. E quanto mais ouvirmos, mais falaremos de Deus. E podemos olhar na nossa vida, em que momento do dia você anuncia Deus? Ora, como anunciar se não escutamos? Podemos até ouvir o Senhor, a palavra de Deus na missa, podemos ouvir a palavra de Deus às vezes nos programas religiosos, na televisão, na rádio, mas não ouvimos de forma que penetre em nós e saiamos anunciando, porque quando realmente começarmos a ouvir o Senhor falar conosco, nós perderemos a nossa timidez. E com a mesma bravura que nós temos de espalhar a violência, de espalhar notícias errôneas, nós teremos a alegria de anunciar o reino de Deus. Porque teremos a coragem de falar, porque ouvimos o Senhor falar conosco. Éfata, abre-te, precisamos nos abrir. Essa palavra é dita a cada um de nós, já foi dita a cada um de nós, e continua hoje a igreja repetindo cada vez que celebramos o sacramento do batismo, quando depois do batismo com a água, depois da unção com o óleo do Santo Crisma, o padre vai justamente fazer esse rito do éfata. Abre-te, abre os ouvidos quando fores crescendo para ouvir a palavra de Deus. Abre tua boca para que possas proclamar a palavra de Deus. Abre o coração para que possas sentir o amor de Deus. Ainda hoje a igreja, na sua ritualidade, nos seus sacramentos, continua esse mesmo gesto, e é no momento silencioso do sacramento que acontece esse momento do éfata. Mas estamos tão preocupados com outras coisas, com as fotos, com as poses, com o social do sacramento, que nós não assumimos, não percebemos a beleza deste momento em que o Senhor, pelas mãos do sacerdote, repete o mesmo gesto nos ouvidos e na boca. E não conseguimos ouvir porque estamos preocupados com as outras coisas externas. Procuremos ouvir esta palavra forte do Senhor, éfata, abre-te, para que a palavra possa penetrar em tua vida. Que possamos viver essa dimensão nesses dias, mesmo o período da novena, mas viver esse convite do Senhor para que nos abramos, para ouvir esta palavra e anunciar esta palavra com a nossa vida e o nosso testemunho. E entrando no nosso tema de hoje, que nos fala sobre, como já disse, o terceiro pedido do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos, irmãos e irmãs, lembrar que esta é uma ação exclusiva, traçada no Evangelho, uma redação exclusiva, traçada no Evangelho de Mateus. Por isso devemos refletir sobre o significado da vontade de Deus no contexto bíblico e o seu cumprimento por nós. Se observarmos, irmãos e irmãs, o Antigo Testamento, nós vamos encontrar e compreenderemos que fazer a vontade de Deus equivale a observar os mandamentos e colocá-los em prática na vida cotidiana de cada um de nós. O Novo Testamento não transforma esta realidade da prática dos mandamentos, mas a relação com Deus e com sua vontade é colocada sobre as novas bases de Jesus. Tudo que está comprometido com o pecado tem necessidade de ser restaurado em Cristo. Paulo afirma que nós estamos imersos em um projeto de salvação de Deus, que é realizado pelo Filho unigênito, o Verbo encarnado. Paulo ainda sintetiza o objetivo do universal projeto divino nestes termos, quando ele nos diz, na carta que escreve a Timóteo: Deus quer que todos sejamos salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo também diz: esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vossa santificação. Quando nós rezamos o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que exista morte. A vontade de Deus é que exista violência. A vontade de Deus é que exista divisão. Não. A vontade de Deus é que entremos no caminho da salvação. Aqui, já nesta terra, porque no céu já o Senhor tem preparado tantas coisas para nós. Irmãos e irmãs, no contexto do Pai Nosso, vontade de Deus, além de significar decisão e comando, exprime também desejo e complacência. É uma expressão que recorda à mente o desejo de Deus de vir ao encontro dos homens para liberá-los do pecado e unirem-se a Ele. Por isso, quando nós dizemos: seja feita a vossa vontade, pedimos a Deus que intervenha a nosso favor na realização desse seu projeto de salvação, tornando-nos disponíveis em acolhê-lo e a vivê-lo de tal modo a adequar a nossa vontade à vontade de Deus. Toda proposta que Deus nos faz tem um duplo resultado: refere-se a Ele e ao seu agir, mas refere-se também a nós, a cada um de nós, a mim, a você, a todos nós, porque implica uma livre escolha de nossa parte para realizar-se. Lemos no Evangelho de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Teremos dificuldade, sim, para poder realizar a vontade de Deus. A dificuldade acontece quando nós ficamos só no conhecimento. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso aderir a ela plenamente. Mas esta adesão não é fácil, é difícil. Mas será que é difícil tanto assim? Ela se torna difícil por causa do nosso egoísmo, por causa das seduções da carne que nos impede na direção, que nos levam na direção oposta. E o Senhor já nos adverte em quase todos os evangelistas: vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo recomenda: portanto, irmãos e irmãs, ficai atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas. Não sejais sem juízo, mas procurai discernir bem qual é a vontade do Senhor. Irmãos e irmãs, para nós cristãos, fazer a vontade de Deus não consiste somente em obedecer aos mandamentos de Cristo, mas em assimilá-los. Esta vontade é um modo novo de viver a própria existência em Cristo, que tem o seu fundamento no exercício da caridade diante de Deus e diante do próximo. As duas notas que sustentam de várias maneiras a estrutura do Pai Nosso são a paternidade de Deus e a filiação divina adotiva. Estas duas notas, se forem bem compreendidas e vividas, só podem incidir positivamente sobre a qualidade da nossa vida cotidiana. A oração deve nos ajudar a enfrentar as provas da vida e a aceitar aquilo que a consciência correta nos sugere como vontade de Deus. Com as nossas próprias forças, não chegaremos nunca a ser plenamente justos, isto é, santos. A vontade é condicionada por uma força de gravidade
que nos deixa presos às coisas terrenas. Por isso nos leva muitas vezes a esquecermos de Deus. Somente o olhar fixo em Jesus pode induzir-nos a seguir o seu exemplo no cumprimento da vontade divina. Ter o olhar fixo no Senhor. Aquele mesmo olhar que o Senhor teve para suplicar tantas vezes ao Pai. Aquele olhar fixo que nós contemplamos, justamente embora esteja nesta imagem, na interpretação do autor que a fez, o Cristo no colo de Maria, mas encontramos o olhar fixo de Maria na cruz, olhando para o Filho aos seus pés. Maria aos pés de Jesus, que estava suspenso na cruz. Um olhar fixo de alguém que foi compreendendo gradativamente na sua caminhada a vontade de Deus. Deu o seu sim, mas foi compreendendo as consequências deste sim amoroso de Deus na caminhada e mais ainda na sua plenitude, contemplando o olhar da cruz. Ali Maria compreende todo o seu sim. Ali Maria compreende a vontade de Deus. Doar-se plenamente para poder viver eternamente. O programa de vida, meus irmãos e irmãs de Jesus, relativo ao cumprimento da vontade do Pai, obtém-se de algumas de suas afirmações. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, o Pai. Na redação do evangelista Mateus, Jesus vai dizer: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não como eu quero, mas como queres tu. E de novo, poucos minutos depois, ele mesmo diz: meu Pai, se este cálice não pode passar por mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. O Senhor sempre fazendo a vontade do Pai, porque se abandona nesta vontade e confia. Esta oração, meus irmãos e irmãs, que Jesus faz, é cheia de angústia frente à iminência da paixão, mas é uma oração confiante com o título Meu Pai, que exprime ternura e abandono filial. Pede ao Pai para ser liberado, mas logo acrescenta que aceita totalmente a vontade dele. E é graças a esta submissão que Jesus torna-se transparente como o Pai, para poder dizer: quem viu a mim, viu o Pai. A nossa vontade é condicionada por uma força que nos deixa presos às coisas terrenas. Por isso nos leva a esquecer de Deus, a presumir que podemos fazê-lo sozinho. Somente este olhar fixo em Jesus pode induzir-nos a seguir o seu exemplo no cumprimento da vontade divina. Esta conclusão, assim na terra como no céu, se refere a todos os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso. Essa, à primeira vista, poderia significar simplesmente que o nome de Deus seja santificado, o seu reino seja cumprido e a sua vontade realizada. Neste sentido, teria já um grande valor como oração universal e missionária, a destacar a soberania universal de Deus sobre a criação. Mas pode significar também que, como no céu, a santificação do nome de Deus, o cumprimento do seu reino e a ação da sua vontade já tem alcançado a perfeita realização. O cristão que deseja alcançá-lo deve retirar os critérios de avaliação das suas ações, não do mundo, mas dos ensinamentos de Jesus. Irmãos e irmãs, se na oração do Pai Nosso desejamos sintonizar-nos com a universalidade do conteúdo desses 3 primeiros pedidos, nada nos resta que repetir com São Francisco de Sales: Jesus, eu só tenho um desejo, faça que sejam meus todos os seus desejos. Vamos repetir? Jesus, eu só tenho um desejo, faça que sejam meus
todos os seus desejos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.